Você, o escolhido. Um investigador particular tem seguido você, e o que ele descobriu é chocante. Esse investigador não foi contratado para mirar em você. Ele foi contratado para expor as pessoas que tentaram te quebrar. E isso não é tudo. O investigador rastreou cada trilha escondida, registros financeiros, documentos enterrados, testemunhas esquecidas. Ele descobriu todo o esquema, peça por peça. Seus inimigos pararam de olhar para trás, pensaram que seus rastros estavam apagados. Eles estavam errados. A verdade está acordada, e seu poder também. Quando você era jovem, alguém que te amava fez planos para o seu futuro. Grandes planos, planos do tipo riqueza geracional. Esse membro da família, essa pessoa com energia acolhedora, que viu algo especial em você, reservou recursos que teriam mudado tudo. Propriedade, contas de investimento, interesses comerciais, ativos que teriam feito de você rico quando atingisse a idade adulta. O tipo de fundação que permite tomar decisões baseadas na paixão em vez do pânico. O tipo de segurança que te dá poder para dizer não a qualquer coisa que não te sirva. Mas você nunca viu nada disso. Você tem trabalhado duro, lutado, se perguntando por que todos os outros parecem ter sorte enquanto você tem contas. Você tem vivido mês a mês, enquanto certos membros da família têm vivido no luxo. E em algum lugar profundo do seu espírito, você sabia que algo estava errado. Você sabia que a matemática não batia. Você sabia que a história que te contaram sobre dívidas e circunstâncias infelizes não se alinhava com o estilo de vida que você os via vivendo. Seus instintos estavam certos. O investigador encontrou os documentos originais, aqueles que tinham seu nome escrito por toda parte, aqueles que designavam você como beneficiário principal, aqueles que deveriam transferir riqueza que teria te libertado. Então, o investigador encontrou o segundo conjunto de documentos, os fraudulentos, aqueles criados por pessoas que decidiram que sua herança pertencia a elas em vez disso. Uma delas tinha lábia, sempre sabia o que dizer para parecer confiável, conseguia sair de qualquer situação conversando. A outra era esperta com finanças, sabia como mover dinheiro, como criar estruturas legais, como fazer o roubo parecer legítimo no papel. Essas duas formaram uma parceria. Juntas executaram o que pensaram ser o crime perfeito. Mas aqui é onde fica interessante, escolhido. O investigador não parou ao encontrar evidências de roubo. Ele continuou cavando, porque pessoas que roubam uma vez não param de uma vez. E o que o investigador encontrou por baixo daquele crime inicial foi um império construído na escuridão. O dinheiro que roubaram de você não ficou parado. Eles o investiram, construíram negócios com ele, criaram fluxos de renda que deveriam ter sido seus. Mas a natureza desses negócios é o que fez o sangue do investigador gelar. Sua herança foi usada para financiar operações que exploravam pessoas vulneráveis. O investigador encontrou evidências de negócios que prendiam indivíduos em situações onde não tinham escolha, nem agência, nem escapatória. Os detalhes são sombrios, mas o princípio é claro. A riqueza que deveria te libertar foi usada como arma para escravizar outros. Uma delas administrava as operações, mantinha uma imagem pública respeitável enquanto administrava algo clandestino que chocaria qualquer um que soubesse a verdade. A outra lidava com o dinheiro, criando empresas de fachada, movendo fundos entre contas, fazendo dinheiro sujo parecer limpo. Elas construíram um império sobre fundação roubada, e esse império gerou renda séria, mas cada dólar vinha com sangue nele. Cada propriedade que compraram representava a exploração de outra pessoa. Cada férias de luxo que tiraram foi financiada pelo sofrimento que orquestraram. O investigador não tropeçou nisso por acidente. Ele seguiu o dinheiro com precisão forense. Cada transferência bancária, cada depósito em dinheiro, cada registro de empresa, cada compra de propriedade. A perícia financeira contou uma história que esses criminosos pensavam ter escondido. O que o investigador descobriu é que sua herança roubada foi o capital inicial para tudo o que veio depois. Sem aquele roubo inicial, nenhuma das operações delas teria sido possível. Seu dinheiro deu a elas a fundação para construir seu império de exploração. O que significa que cada vítima que criaram, cada pessoa que machucaram, cada vida que danificaram, pode ser rastreada de volta ao que roubaram de você. Pense nesse peso por um momento. Sua herança, que deveria criar oportunidade e liberdade e bênção geracional, foi distorcida em uma ferramenta para o mal.
o oposto exato de seu propósito pretendido. Isso não é apenas roubo, isso é profanação. Isso é pegar algo destinado ao bem e pervertê-lo em mal. Mas aqui está o que elas não contavam. O investigador descobriu que algumas pessoas que trabalhavam nessas operações mantinham registros secretos, documentação do que eram forçadas a fazer, evidências de exploração que testemunharam, testemunhos que estavam guardando para o dia em que alguém finalmente fizesse as perguntas certas. Essas testemunhas se apresentaram quando o investigador começou a perguntar. Pessoas que estavam esperando alguém se importar. Pessoas que foram silenciadas ou ameaçadas ou subornadas. Pessoas que sabiam a verdade e a carregavam como um fardo. O investigador lhes deu permissão para falar, e escolhido, elas falaram volumes. O investigador documentou tudo. Registros de empresas, registros de propriedades, transações financeiras que conectavam sua herança roubada diretamente a operações que machucavam pessoas. Trilhas de papel que provavam que essas não eram questões separadas. Isso não era um caso simples de alguém roubando dinheiro e vivendo quietamente. Isso era riqueza roubada sendo ativamente usada para criar mais vítimas. O investigador construiu um caso que conecta cada crime de volta ao roubo original. Sua herança era a fundação. Tudo mais foi construído sobre ela. O que significa que quando essa fundação for removida, através de ação legal, tudo desmorona. Todo o império delas foi construído em solo roubado. E solo roubado não pode suportar estruturas permanentes. E então o investigador encontrou algo que elevou isso de fraude financeira para algo muito mais sério. Se você se sentiu chamado por esta mensagem, impulsione este conteúdo para que outros escolhidos como você possam ser alcançados. O investigador notou um padrão. Pessoas próximas a esses criminosos tinham o hábito de morrer sob circunstâncias convenientes, particularmente pessoas que sabiam demais, particularmente pessoas que estavam entre elas e o controle total da riqueza roubada, particularmente pessoas que poderiam ter exposto o que estava realmente acontecendo. A princípio, cada morte parecia natural. Uma pessoa idosa, com saúde em declínio, alguém com condições pré-existentes, triste, mas esperado. Famílias sofriam e seguiam em frente. Mas quando você alinha a linha do tempo, quando mapeia quem se beneficiou financeiramente, quando examina registros médicos contra a história oficial, as coisas não batem. O investigador encontrou evidências de negligência sistemática, negação de cuidados adequados, retenção de medicação, criação de condições onde a morte se tornava inevitável. Para algumas vítimas, há evidência sugerindo algo mais direto, algo administrado, algo removido, algo que ativamente apressou a morte em vez de apenas permiti-la. Esta não foi uma morte conveniente. Foram múltiplas mortes espalhadas pelo tempo, todas conectadas às mesmas duas pessoas, todas resultando em ganho financeiro, todas limpando obstáculos para o controle completo. Uma dessas vítimas pode ter sido a pessoa que queria te dar aquela herança em primeiro lugar. Pense nisso. A pessoa que te amava o suficiente para reservar riqueza geracional pode ter sido eliminada pelas mesmas pessoas que a roubaram. A morte dela não foi apenas trágica, foi estratégica. O investigador construiu uma linha do tempo que é devastadora. Quem tinha acesso às transações financeiras das vítimas que ocorreram imediatamente antes e depois de cada morte? Testemunhas que viram comportamento preocupante, evidências médicas que contradizem relatórios oficiais, tudo apontando para a mesma conclusão. Essas pessoas não apenas roubaram de você, elas podem ter matado por isso. E aqui está o detalhe que deve aterrorizá-las em seu sono. O investigador descobriu que você disse algo que desencadeou a paranoia delas, algo que plantou uma semente na mente de outras pessoas, algo que se tornou a chave que desvendou tudo. Você falou a verdade, sem nem perceber quão poderosa ela era. Talvez tenha sido um comentário em uma reunião familiar. Talvez tenha sido uma pergunta sobre finanças que não batiam. Talvez tenha sido uma memória que você compartilhou sobre o que seu parente idoso disse que queria para o seu futuro. O que quer que você tenha dito, detonou como uma bomba em suas mentes culpadas. O investigador encontrou evidências de pânico, telefonemas frenéticos entre as duas criminosas logo depois que você deixou aquele evento. Reuniões de emergência para alinhar suas histórias, conversas sobre controle de danos, planos para destruir ainda mais sua credibilidade antes que você pudesse destruir as mentiras delas. Sua voz é perigosa, porque carrega a frequência de verdade, mesmo quando você não tem todos os fatos. Quando você fala por intuição, ressoa, planta sementes. Cria dissonância cognitiva em pessoas que têm aceitado narrativas falsas. Abre portas para perguntas que levam a mais perguntas que eventualmente levam à exposição. Elas têm perdido o sono por causa de suas palavras. Aquelas palavras ecoam em suas mentes como uma maldição que não podem quebrar.
Elas se perguntam a quem mais você contou. Elas se perguntam o que mais você sabe. Elas se perguntam se você está construindo um caso ou se está apenas tropeçando em direção à verdade através do discernimento espiritual. Sua observação casual tornou-se uma pista investigativa. Sua pergunta inocente tornou-se uma porta para registros financeiros. Sua memória do que foi prometido tornou-se corroboração para a evidência documental. Você não estava falando apenas por si mesmo. Você estava falando por cada vítima que elas criaram. Você era a voz da justiça coletiva, e elas não podiam silenciá-la, não importa o quanto tentassem. O investigador usou suas palavras como um mapa. Cada comentário que você fez apontou para evidências. Cada pergunta que você fez levou a registros financeiros que provaram fraude. Cada memória que você compartilhou combinou com a documentação original que expôs as mentiras delas. Mas aqui é onde a história acelera. Porque enquanto o investigador estava seguindo sua trilha de migalhas, essas duas criminosas estavam seguindo seu próprio caminho para a destruição. A parceria que parecia inquebrável está se estilhaçando. O investigador documentou telefonemas onde elas estão discutindo sobre de quem é a culpa de a investigação ter começado, de quem foi a ideia do roubo original, quem fez o roubo prático versus quem apenas concordou, quem administrou as operações clandestinas versus quem apenas lidou com o dinheiro. Uma está alegando que foi forçada a isso. De repente, ela é uma vítima também. Ela está criando uma narrativa onde sua parceira a manipulou e a ameaçou. Ela está tentando se posicionar como alguém que foi tão explorada quanto você. A audácia é quase impressionante. A outra está alegando ignorância. Ela não sabia de onde o dinheiro realmente vinha. Ela acreditou nas mentiras sobre dívidas e valor reduzido do espólio. Ela estava apenas seguindo instruções. Ela está se pintando como alguém que foi enganada, em vez de alguém que orquestrou a decepção. Nenhuma história se sustenta sob escrutínio. O investigador tem evidências de ambas planejando ativamente o roubo. Ambas se beneficiando da riqueza roubada. Ambas trabalhando juntas para destruir sua reputação. Ambas envolvidas em operações que exploravam pessoas vulneráveis. Mas assistir elas destruírem uma a outra é poesia, porque prova algo que você já sabia intuitivamente. Não há honra entre ladrões. Pessoas que traem a família trairão umas às outras no momento em que as consequências chegarem. Parcerias construídas no crime não sobrevivem ao calor da exposição. Uma delas estava vivendo além de qualquer meio razoável. As propriedades que possuíam não eram apenas casas bonitas, eram mansões, múltiplas propriedades em diferentes locais. Casas de férias que ficavam vazias a maior parte do ano enquanto você contava centavos para o aluguel. Propriedades de investimento gerando renda passiva que deveriam estar construindo seu portfólio de riqueza. O investigador documentou cada ativo. Ele fotografou os veículos de luxo estacionados nas calçadas. Ele registrou as associações em clubes de campo. Ele rastreou as mensalidades de escolas particulares e os guarda-roupas de grife. Ele documentou férias em lugares que você só viu em revistas. Tudo financiado pelo que foi tirado de você. Mas aqui está o detalhe que torna isso ainda mais enfurecedor. Enquanto você lutava, enquanto trabalhava em múltiplos empregos apenas para manter as luzes acesas, enquanto sacrificava e ralava e mal sobrevivia, elas estavam reclamando. O investigador encontrou postagens em redes sociais onde falavam sobre estresse, onde performavam exaustão, onde agiam como se sua vida privilegiada fosse de alguma forma difícil. O investigador as capturou em restaurantes, onde a conta de uma refeição teria coberto suas compras de supermercado por um mês. Ele documentou viagens de compras, onde compras casuais excediam o que você ganha em uma semana. Ele gravou conversas em eventos sociais, onde essas pessoas se gabavam de investimentos e retornos, nunca mencionando que o capital inicial foi roubado da família. O que é particularmente revelador é como falavam de você quando pensavam que ninguém importante estava ouvindo. O investigador conseguiu gravar conversas em eventos familiares, onde fizeram comentários depreciativos sobre sua situação financeira, onde zombaram de suas lutas, onde performaram preocupação enquanto zombavam privadamente de suas circunstâncias. Elas riram sobre isso. Foi isso que o investigador ouviu. Risadas reais sobre como você estava trabalhando tanto por tão pouco, enquanto elas colhiam os benefícios de sua herança roubada. Elas acharam humor na sua luta, entreterão-se com a sua dor. O investigador tem isso gravado. As vozes delas, as palavras delas, a completa falta de remorso capturada digitalmente para todos ouvirem. O investigador não construiu apenas um caso, ele construiu uma execução. O relatório contém registros financeiros que rastreiam cada dólar de dinheiro roubado, registros de propriedade mostrando ativos que deveriam ser seus, registros de empresas para companhias construídas com sua herança, portfólios de investimento que cresceram de riqueza que levava seu nome.
Mas o investigador foi mais fundo do que apenas documentação financeira. Ele documentou o estilo de vida que essas pessoas estavam vivendo, os carros que dirigiam, as casas que possuíam, as férias que tiravam, os bens de luxo que compravam, tudo financiado por dinheiro que foi roubado de você. O investigador calculou qual deveria ser seu patrimônio líquido agora se você tivesse recebido sua herança legítima e feito investimentos conservadores. O número é chocante. Você deveria ser rico, não confortável, não estável, realmente rico, com opções, com liberdade, com poder para fazer escolhas baseadas na visão, em vez da sobrevivência. Em vez disso, você tem trabalhado duro enquanto elas têm prosperado às suas custas. Você tem trabalhado em empregos que te drenam, enquanto elas têm vivido de investimentos que deveriam ser seus. Você tem observado centavos, enquanto elas têm gastado milhares. E tudo foi roubado de você antes que você fosse velho o suficiente para impedi-las. O relatório documenta a guerra psicológica também. E-mails entre as criminosas discutindo como lidar com você se você fizesse perguntas. Mensagens de texto planejando o que dizer aos membros da família. Conversas gravadas onde ensaiavam mentiras sobre seu caráter. Prova de uma campanha coordenada para destruir sua reputação para que ninguém acreditasse em você se as desafiasse. O investigador tem evidência sobre as mortes, registros médicos que não batem com relatórios oficiais, inconsistências na linha do tempo, transações financeiras suspeitamente próximas às datas de morte, testemunhos sobre negligência e comportamento preocupante. Tudo o que é necessário para provar que estas não foram mortes naturais. Eu devo interromper esta transmissão por apenas um momento. Você é realmente escolhido. Prove. É fácil assistir vídeos sobre escolhidos. Outra coisa é colocar-se à prova. Se você ainda está aqui, isso significa algo. Mas falar é barato. Os verdadeiros escolhidos agem. É por isso que eu construí o Destiny Engine. Ele gera sequências personalizadas que ajudam você a reconectar a traição em transcendência, transformar o isolamento em poder sagrado e converter a queda deles na sua ascensão. Essa é a força que elas nunca possuirão. Você também desenvolveu discernimento que só vem de ser traído. Você aprendeu a ler energia, a confiar no seu instinto, a ver através de exteriores polidos para a podridão por baixo. Você desenvolveu uma bússola interna que aponta para a verdade, mesmo quando todos ao seu redor estão investidos em mentiras. Esse discernimento está prestes a servi-lo poderosamente enquanto você navega na restauração. A luta te ensinou o valor do dinheiro em maneiras que elas nunca entenderão. Cada dólar que você ganhou parecia pesado porque você trabalhou muito duro por ele. Você sabe qual é o gosto do sacrifício. Você sabe o que significa escolher entre contas. Você conhece o peso da insegurança financeira. E esse conhecimento significa que quando a riqueza vier para você, você não a tomará como garantida. Você não a desperdiçará. Você não se tornará elas. Pense em como elas gastaram seu dinheiro versus como você o administrará quando for devolvido. Elas compraram símbolos de status. Você construirá fundações. Elas colecionaram itens de luxo. Você criará oportunidades. Elas impressionaram estranhos. Você impactará gerações. A diferença não está apenas em como o dinheiro é drasto, está em quem você se tornou por não tê-lo. Esse timing significa que você está pronto para o que está sendo restaurado, porque restauração sem preparação é perigosa. Pessoas que de repente recebem riqueza sem caráter para lidar com ela, frequentemente a perdem rapidamente. Você não será essa pessoa. Você tem treinado para isso sua vida inteira sem saber. As lutas não foram desperdiçadas, foram preparação. Cada emprego em que trabalhou, mesmo os que odiava, te ensinou algo sobre negócios ou pessoas, ou sobre si mesmo. Cada crise financeira que navegou, desenvolveu habilidades de resolução de problemas. Cada vez que teve que escolher entre necessidades concorrentes, estava aprendendo priorização. Cada momento de falta, estava construindo gratidão pela abundância. Você também desenvolveu compaixão que elas nunca terão. Você sabe como é lutar. Você entende qual é o gosto do desespero. Você experimentou a vergonha de não poder pagar por coisas que outros tomam como garantidas. E isso significa que quando receber restauração, você se lembrará. Você ajudará outros que estão onde você estava. Você usará recursos para levantar as pessoas em vez de pisar nelas. Mas há outro elemento de timing que é crucial. Você está mentalmente e emocionalmente pronto para a batalha que vem com a exposição. Quando isso se tornar totalmente público, haverá uma batalha. Membros da família terão que escolher lados, relacionamentos terminarão,
Mentiras confortáveis serão desafiadas. E você é forte o suficiente agora para resistir a essa tempestade. Olhe para o que elas não puderam tirar de você. Tiraram seu dinheiro, mas não puderam tirar seu caráter. Roubaram sua herança, mas não puderam roubar sua integridade. Bloquearam seu progresso financeiro, mas não puderam bloquear seu crescimento espiritual. Tentaram destruir sua reputação, mas não puderam destruir quem você realmente é. Está começando a se tornar público agora. Não tudo de uma vez. Verdade como esta não explode em um momento. Ela vaza, ela se infiltra. Ela se espalha através de conversas sussurradas e e-mails encaminhados e telefonemas onde as pessoas perguntam o que está acontecendo com aquela situação familiar. Algumas pessoas no seu círculo familiar já estão cientes de que uma investigação está acontecendo. O investigador entrou em contato com elas. Foi pedido que fornecessem testemunhos sobre o que testemunharam ou ouviram ou suspeitaram. Foram mostradas evidências e pedido para confirmar se correspondem à memória dos eventos. As reações são mistas. Algumas pessoas estão chocadas. Realmente acreditavam que as criminosas eram boas pessoas que estavam apenas tentando ajudar a família. Estão experimentando dissonância cognitiva enquanto a evidência contradiz tudo o que pensavam saber. Estão lutando para reconciliar a imagem respeitável com a realidade revelada. Algumas pessoas não estão surpresas de alguma forma. Elas sempre souberam que algo estava errado. Tinham suspeitas, mas não sabiam como expressá-las ou quem ouviria. Estão se sentindo validadas de que seus instintos estavam corretos. Também estão se sentindo culpadas por não terem falado mais cedo ou feito mais para ajudar você. Algumas pessoas estão defensivas. Elas se beneficiaram das criminosas de alguma forma. Talvez tenham recebido ajuda financeira que, sem saber, veio de riqueza roubada. Talvez sua reputação ou conexões comerciais tenham sido aprimoradas por associação. Talvez elas apenas não queiram acreditar que pessoas que respeitavam são, na verdade, monstros. Então estão defendendo as criminosas, dando desculpas, sugerindo que a investigação é tendenciosa ou motivada por ciúmes. E algumas pessoas estão com raiva, especificamente com raiva em seu nome. Estão percebendo o que você perdeu. Estão entendendo como toda a sua vida poderia ter sido diferente. Estão vendo como você foi sistematicamente sabotado enquanto todos foram informados de que você era o problema. Estão prontos para lutar por justiça e estão se tornando seus defensores. As criminosas estão tentando controlar a narrativa, estão fazendo telefonemas, estão enviando mensagens, estão tentando se antecipar à história com sua própria versão dos eventos, estão se retratando como vítimas de um mal-entendido ou de uma vingança. Estão sugerindo que você está por trás da investigação porque é amargo ou ganancioso, mas não está funcionando. Há evidências demais por aí agora. Pessoas demais viram a documentação do investigador. Testemunhas demais confirmaram a verdade. A história está fugindo delas. O controle que mantiveram por tanto tempo está escorregando por entre os dedos. E através de tudo isso escolhido, você precisa manter seu centro. Não se deixe arrastar para discussões com pessoas que estão determinadas a defender o indefensável. Não tente convencer ninguém que está comprometido em não ver a verdade. Não desperdice energia com pessoas que decidiram que você é o vilão, apesar de todas as evidências em contrário. Sua validação não vem de humanos. Sua vindicação não requer acordo unânime. Sua restauração não depende da opinião pública. Depende de evidências e tempo divino, ambos os quais agora estão alinhados perfeitamente a seu favor. O dinheiro está prestes a se mover em sua direção. Não apenas o que foi roubado, embora isso seja parte, mas também compensação pelo tempo perdido. Restituição por danos causados, reembolso por danos psicológicos, juros sobre riqueza roubada que cresceu em contas que você deveria ter controlado. Mecanismos legais estão sendo colocados em prática para recuperar ativos. Contadores estão calculando o que lhe é devido. Advogados estão arquivando papelada. Juízes estão revisando evidências. O sistema está lentamente moendo em direção à justiça. E justiça, neste caso, significa restaurar a você o que foi tirado. Mas escolhido. É aqui que sua preparação mais importa. Riqueza repentina após anos de luta pode ser desestabilizadora se você não estiver pronto. Pessoas perdem fortunas rapidamente quando não desenvolveram o caráter e a sabedoria para lidar com elas. Você não será essa pessoa, porque tem treinado para isso sem saber. Primeiro, proteja sua paz durante este processo. Processos legais levam tempo. Haverá atrasos e apelações, emoções e contramoções. Não deixe a lentidão da justiça roubar sua alegria ou consumir sua energia mental. O que é seu, é seu. O tempo já está definido. Seu trabalho é permanecer ancorado e preparado. Segundo, obtenha conselhos sábios.
Encontre consultores financeiros que tenham seus melhores interesses no coração. Encontre advogados que entendam tanto a complexidade legal quanto o peso emocional de casos de traição familiar. Encontre terapeutas ou conselheiros que possam ajudá-lo a processar anos de manipulação e abuso. Encontre conselheiros espirituais que possam ajudá-lo a administrar a bênção sem adorá-la. Terceiro, faça planos para o que a restauração permitirá que você faça, não apenas para si mesmo, mas para o legado que está construindo. Você está prestes a ter opções que nunca teve. A capacidade de investir em sonhos que teve que adiar. A liberdade de fazer escolhas baseadas na visão, em vez do desespero. Os recursos para criar oportunidades para outros que estão lutando como você lutou. Essa restauração não é apenas sobre corrigir um erro passado, é sobre posicionar você para o futuro que sempre deveria ter tido, a carreira que deveria construir, o impacto que deveria causar, a mudança geracional que deveria iniciar. A riqueza vindo para você não é apenas dólares, é acesso a salas das quais você foi excluído, é credibilidade que abre portas, é liberdade para correr riscos sem medo de perder tudo, é a capacidade de dizer não a qualquer coisa que não se alinhe com seu propósito, é margem para respirar e pensar e criar sem a pressão constante do modo de sobrevivência. Você vai ver aceleração, coisas que estiveram presas por anos vão de repente se mover, oportunidades que pareciam impossíveis vão se apresentar, pessoas que duvidaram de você terão que engolir suas palavras, portas que estavam fechadas vão se abrir, recursos vão fluir de maneiras que parecem quase surreais depois de tanta falta. Você não quebra, você não fica no chão, você não deixa o roubo de recursos se tornar roubo de destino. Você se adapta, você evolui, você se torna perigoso. Enquanto elas viviam do seu dinheiro, você estava desenvolvendo habilidades que o dinheiro não pode comprar. Enquanto elas estavam confortáveis, você estava se tornando resiliente. Enquanto elas eram macias, você estava se tornando aço. Elas pensaram que estavam ganhando. Estavam, na verdade, criando sua própria destruição. Porque agora você está prestes a receber recursos com sabedoria que elas nunca desenvolveram. Você está prestes a ter riqueza com caráter que elas nunca construíram. Você está prestes a entrar no poder com integridade que elas nunca mantiveram. E essa combinação é imparável. Elas estão prestes a assistir você realizar em poucos anos o que levaram tanto tempo para realizar através do crime. Estão prestes a ver você construir um império sobre fundação legítima, enquanto o delas desmorona em solo roubado. Estão prestes a testemunhar você criar legado enquanto elas se tornam um conto de advertência. E aqui está o movimento de poder que elas nunca viram chegando. Você não é amargo. Você poderia ser. Você tem todo o direito de ser consumido por raiva e vingança, mas você não é porque entende algo que elas nunca entenderão. A amargura é outra forma de prisão. A vingança é apenas outra maneira de elas controlarem sua energia. Você não está dando esse poder a elas. Você vai receber sua restauração com graça, não porque elas mereçam sua graça, mas porque você merece sua paz. Você vai administrar a riqueza com sabedoria, não para provar nada a elas, mas porque conhece a responsabilidade que vem com recursos. Elas vão assistir você receber restituição financeira enquanto perdem tudo. Vão ver você se mover para a segurança enquanto enfrentam consequências legais. Vão testemunhar você construindo legado enquanto explicam seus crimes aos investigadores. E a parte mais poderosa: você não tem que fazer nada exceto existir em sua verdade e receber o que é legitimamente seu. Quando você receber riqueza, lembrará de como era a pobreza. Lembrará da vergonha de não poder pagar por necessidades. Lembrará do peso da insegurança financeira. E usará essa memória para informar como trata os outros que estão lutando. Quando ganhar acesso a salas e espaços dos quais foi previamente excluído, não esquecerá de onde veio. Não desenvolverá subitamente amnésia sobre a luta. Não se tornará uma daquelas pessoas que conseguiram e depois olham para baixo para todos que ainda estão subindo. Você estenderá a mão para trás, criará oportunidades, construirá mesas em vez de apenas garantir seu próprio assento. Quando tiver o poder de ajudar ou ferir pessoas, escolherá ajudar todas as vezes, porque sabe como é ser ferido por pessoas que tinham poder. Você conhece o dano que a crueldade casual causa. Sabe quanto custa confiar novamente depois de ser traído pela família. E você não infligirá essa dor nos outros. Você vai contratar pessoas que lembram você de si mesmo. Pessoas que são negligenciadas,
pessoas que são subestimadas, pessoas que estão lutando, mas fortes, pessoas que só precisam de uma pessoa para acreditar nelas. Você será essa pessoa. Você será a oportunidade que desejou que alguém tivesse lhe dado. Você vai investir em causas que importam, não por incentivos fiscais ou influência nas redes sociais, mas porque você realmente se importa. Porque sentiu o impacto da exploração e quer financiar a prevenção. Porque experimentou como é quando ninguém ajuda e quer ser a ajuda que alguém precisava. O investigador seguiu você e encontrou alguém que valia a pena lutar. Alguém que sobreviveu a probabilidades impossíveis. Alguém que manteve sua humanidade apesar de ser tratado desumanamente. Alguém cuja história merecia ser contada e cujos direitos merecem ser lutados. O que chocou o investigador foi que você ainda está de pé depois de tudo o que foi feito a você. Cada ataque ao seu destino, cada roubo de seus recursos, cada manipulação de sua reputação. Você ainda está aqui, ainda lutando, ainda acreditando, ainda sabendo profundamente em seu espírito que foi destinado a mais. Essa é a marca de um escolhido. Essa é a evidência da proteção divina. Essa é a prova de que algumas pessoas não podem ser quebradas, não importa o quanto os outros tentem. As paredes estão se fechando sobre elas agora. A evidência está se acumulando, a verdade está surgindo, a justiça está se movendo, e você está prestes a testemunhar a vindicação pela qual tem orado, esperado, acreditado, mesmo quando parecia impossível. Elas pensaram que poderiam te parar, estavam erradas. Pensaram que poderiam roubar seu destino, apenas o atrasaram. Pensaram que poderiam te quebrar, apenas te fizeram mais forte. Pensaram que eram espertas, estavam apenas ganhando tempo até a justiça chegar. Tudo o que planejaram para o mal está sendo voltado para o seu bem. Tudo o que roubaram está sendo devolvido com juros. Tudo o que destruíram está sendo reconstruído mais forte. Tudo o que pensaram ter escapado está se tornando evidência que as destrói. Você sobreviveu ao vale. Você durou mais que os esquemas delas. Você manteve sua integridade quando a corrupção teria sido mais fácil. Você manteve a fé quando tudo dizia desista. E agora você está entrando na vida abundante que sempre foi seu direito de nascença. O relatório do investigador está completo. A evidência é clara. A verdade saiu. A justiça está vindo para todos os envolvidos. Seu nome está prestes a ser limpo. Sua herança está prestes a ser restaurada. Seu destino está prestes a se desenrolar de maneiras que compensam cada ano que tentaram roubar de você. Caminhe nesta nova estação com sua cabeça erguida e seu coração limpo. Receba sua vindicação com graça e sabedoria. Administre sua restauração com propósito e integridade. Mostre a elas como um escolhido se parece quando finalmente recebe o que sempre foi seu. Você conseguiu contra todas as probabilidades. Através de circunstâncias impossíveis, apesar da traição sistemática, você conseguiu. E tudo o que está vindo para você agora não é apenas restauração. É compensação divina por cada lágrima, cada luta, cada momento que você se perguntou se sobreviveria. A espera acabou. O avanço está aqui. Seu tempo chegou. Esta é a sua história. Esta é a sua vitória. Esta é a sua prova de que os escolhidos não ficam no chão para sempre. Esta é a sua evidência de que a justiça divina sempre chega exatamente na hora. Bem-vindo ao lar para o destino que sempre foi seu. O investigador seguiu você, e o que encontrou foi um escolhido que se recusou a ser destruído, um guerreiro que continuou lutando, um herdeiro que nunca esqueceu ser realeza, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. É quem você é quem você sempre foi, e agora o mundo inteiro está prestes a ver isso. Seus inimigos pensaram que estavam te enterrando, não sabiam que estavam te plantando. Bem-vindo à estação da colheita, escolhido. Tudo o que roubaram está prestes a se multiplicar em suas mãos. Este é o seu tempo. Esta é a sua vindicação. Esta é a sua vitória. E ninguém pode tirá-la de você nunca.